Oi pessoal, hoje vamos conversar sobre umidade do ar. Espero esclarecer bem o que é isso e qual a diferença dele com regar orquídeas, né? Porque quando a gente não entende o que é uma umidade, as pessoas falam assim pra gente: orquídea precisa de muita umidade. O que a gente faz? Vai lá e molha. Não, gente, umidade é uma coisa e regar é outra. A orquídea gosta sim de água, não tem que ficar seca não, mas ela tem que secar para molhar, tá? Então você vem com a mão e coloca a mão dentro do vaso, assim, coloca e veja se ela já secou. Se lá dentro tiver molhado, úmido, não molha. Então, secou, molhou. Essa é a regra de orquídeas. Já a umidade do ar é outra coisa. Então, a umidade, o que ela é? É o quanto tem de porcentagem de água no ar, tá? Então, quando está muito seco, isso a gente consegue saber pelos jornais regionais. Quando eles falam sobre o clima, sobre a temperatura, eles também falam sobre como é que está a umidade do ar. A minha, ela é muito seca. No verão, não, mas depende. Se o verão não for um verão chuvoso, também vai ter. Mas é praticamente o ano todo. No inverno, é muito mais. Ela é super baixa, essa minha umidade do ar. Enquanto eu não entendia isso, gente, que esse foi o mais difícil para eu conseguir entender as minhas orquídeas, o cultivo das minhas orquídeas. O que era essa umidade, o que eu tinha que fazer para conseguir essa umidade. Porque é assim, as orquídeas vêm de mata, né? Mata é fechada. Umas mais abertas, outras mais fechadas, algumas entram mais sol, outras menos sol, mas é mata. Ali tem muita umidade, gente. São muitas plantas misturadas. Quando o sereno entra, aquilo fica por mais tempo úmido, fica por mais tempo todo aquele clima de umidade. E é isso que elas gostam. A gente não consegue ter um clima desse, a não ser que você mora num lugar muito úmido, né? De uma umidade do ar alta ou boa. A média para uma orquídea é de 60%. Eu não consigo deixar as minhas nesse 60%, a não ser na época chuvosa. Fora isso, eu não consigo. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer coisas no nosso espaço, juntar algumas coisas para que a umidade do ar dure um pouco mais e aumente um pouco mais. Então, nós vamos para o orquidário e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz no meu para conseguir uma umidade boa. Mesmo assim, gente, não é uma umidade boa. Eu melhoro a minha umidade. Então, olha, eu tenho aqui um aparelhinho que chama higrômetro. Esse aparelhinho mede quantos por cento tá o ar. Ele custa super baratinho, em torno de R$20 mais ou menos, tá? Que você compra pela internet. Pra mim foi bom. Você não precisa ter um desse, tá, gente? Se você entender como é que é o seu clima, você não precisa ter. Eu gostei, ele me deu um parâmetro para saber como é a minha umidade. E eu, através deste aparelhinho, eu entendi que eu não consigo muito da umidade aqui não, tá? Mas eu consigo melhorar muito de como ela era. Isso eu consigo. Olha aqui, as orquídeas estão aqui, ó, super seca aqui por fora, né? Isso é a umidade do ar que faz ela secar desse jeito. Então, se ela já tiver molhada lá dentro, mas aqui fora ela tá muito seca, vou rifar água aqui por cima, tá? Só aqui por fora, nas raízes assim, tá bom? Que é o que eu faço lá com mangueira, que eu mostrei pra vocês no vídeo de rega. Porque eu preciso fazer isso. Senão elas começam a ficar desidratadas, gente. Orquídea desidratada não fica uma orquídea bonita. Demorou para eu entender como que é a umidade do ar aqui em casa. Agora que eu entendo, que eu compreendo como é que é, quero compartilhar com vocês as coisas que eu faço aqui, né? E vocês compartilhem com pessoas que você acha que precisa, né? Melhorar a umidade ou de todas as dicas, porque foram 5 vídeos, né, nessa sequência. Esse é o último vídeo da sequência de 5 que eu fiz. Eu já teve vaso, substrato, regas, luminosidade e agora umidade. Todas adequadas para um bom cultivo a partir do seu clima, que você vai escolher entre os fatores todos, né, um bom para o seu clima. Pesquisar, tem que estudar, tem que saber do que elas gostam, do que elas não gostam e que elas são diferentes. Às vezes alguém me pergunta assim no Instagram: eu tenho uma orquídea que tá assim, assim, assado. Como que você me orienta para eu agir com ela? Aí eu falo assim pra pessoa: qual o nome da orquídea? Aí ela fala assim: não sei, é uma orquídea. Não dá, né? Então não tem como, porque as orquídeas, gente, elas são muitos gêneros, muitas espécies. Fica difícil se você não souber pelo menos o nome da sua orquídea.
E orquídea é um mundo à parte, é um mundo de orquidofilia, é um mundo de... Nossa, elas são um cultivo muito especial. Merece muito uma pesquisa sobre cada uma delas, tá bom? Se inscreva no meu canal, deixa um like pra mim, pessoal, me siga no Instagram e comenta aqui. Vou gostar muito de saber se de alguma maneira eu consegui te ajudar com essa sequência de vídeos que eu fiz, tá? Se quais desses fatores, um deles faltava pra você, ou mais do que um, o que foi que te deu aquele clique? Nossa, era isso que faltava, porque pra mim o meu foi umidade do ar. Quando eu acertei esse ponto, mudou muito as orquídeas, tá, gente? É o cultivo, a vida saudável dela, isso mudou muito. Nós vamos lá no orquidário agora e eu vou mostrar os cantinhos, como é que eu fiz para melhorar essa minha umidade, tá bom? Um espaço para você ter orquídeas, principalmente se você quiser montar um orquidário, tem que ser um espaço que vai segurar mais a umidade. Então, terra segura mais, pedra segura mais do que um piso frio. Um piso frio não vai segurar nem um pouquinho da umidade, tá? Então, o que eu fiz? Aqui, olha, onde tem as pedrinhas, embaixo é terra. Eu fiz uma camada grossa de brita, depois uma manta de bedim, que é manta de jardim, e depois essas pedrinhas aqui por cima. Então, isso daqui, quando molha, ela segura bastante tempo a umidade, tá? Isso tudo ajuda para que minha umidade fique mais alta um pouco mais. Junto com isso, eu coloquei algumas plantas terrestres. Então, nesse espaço aqui, ela tá na terra e eu plantei essas daqui direto no chão. E espalhei uns vasos de lírio, que também gosta de umidade, de uma sombrinha, como esses daqui, tá? Com bastante pedra, porque a terra, quando você molha, ela demora mais para secar. Isso tudo vai ajudar com que o orquidário fique mais tempo úmido. Do mesmo jeito eu coloquei na parede, eu coloquei samambaias, tá vendo? A renda. Eu fui colocando na parede algumas terrestres por conta da terra segurar mais a umidade, tá? Aqui, olha, é terra também nesse cantinho aqui, que eu pus uma cobertura de um dinheiro em penca, né? Onde fica meu pezinho de uva, que aí ele vai pra lá. Isso tudo é para ajudar na umidade. Mesmo assim, é difícil. Aí eu fiz essa fonte, que qualquer dia eu vou fazer um vídeo só explicando como é que ela foi feita, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Essa fonte eu fiz para este pedacinho aqui ficar mais tempo com umidade, porque as vandas, as riconchiles, as twinkles, uma série delas precisa de uma umidade mais alta do que outras, tá? Por isso, saber o nome também é importante, né? Pra gente saber quais precisam de mais umidade, quais não, porque aí a gente agrupa. Então, todas que precisam de mais umidade vão ficar aqui. As que precisam de menos umidade vão ficar pra cá. E assim a gente vai conseguindo conciliar todas elas, tá? Olha aqui, quando eu falo pra vocês de uma planta saudável, de uma orquídea saudável, olha o tamanho deste broto, tá? Ela está com 6 hastes florais. Isto é uma orquídea saudável. E a gente só consegue que ela fique assim bem saudável por muito tempo, né? Uma coisa é você comprar uma orquídea saudável. E outra é você manter ela saudável por muitos anos, né? Por conta de juntar todos os fatores que eu falo pra vocês. Então, gente, agrupa plantas embaixo. Se você tem só um cantinho na sua casa para você colocar as suas orquídeas, né? Pega um cantinho aqui do muro, coloca bastante planta, mesmo que ele seja de um piso frio. Só tem piso frio? Não tem problema. Você coloca vários vasos de plantas terrestres, bastante folhagens, que gostam das mesmas coisas, tá? Você tem que se atentar a isso também, né? E coloca todas num cantinho. O muro, que é parede, ela vai segurar mais umidade. Tudo isso é importante para você segurar por mais tempo a umidade, né? Então, deixa eu mostrar uma coisa. Eu tenho aqui, olha, um painel de que hoje fica suculentas. Mas eu já tive meu orquidário aqui. Então, eu tinha um pergolado aqui em cima,
comprido, com balcão embaixo, e aqui era o meu orquidário, era um pequeno orquidário, menor do que esse que eu tenho. Aqui elas não iam muito para frente, porque aqui a umidade do ar é outra. Vocês estão entendendo que eu estou no mesmo quintal e que ali eu tenho uma umidade e aqui eu tenho outra umidade? Que aqui é muito mais seco, né? Aqui eu estou no piso frio, aqui não tem as pedrinhas que tem lá, não tem uma série de coisas que tem lá naquele canto lá. Então, se eu colocar uma orquídea aqui, por mais que eu coloque sombrite, não tô nem falando do sol não, tô falando só da umidade mesmo. Ela não vai, gente, ela vai secar rapidamente e não é só secar, daqui a pouco você molha. É uma umidade do ar muito baixa, tá? Aqui, olha, que ficam as minhas phalaenopsis. Ela tá na parede, ela tá numa varanda coberta, né, que eu já mostrei para vocês. E o que eu faço? Eu tenho um balcão aqui. Então, neste balcão vai ficar plantas terrestres, que quando eu molho lá as phalaenopsis, molho aqui embaixo, isso vai deixar por mais tempo o ambiente mais úmido, tá? Se eu não fizer essas coisas que eu tô falando para vocês, e se eu não colocar um substrato que fique mais úmido por mais tempo, um vaso de barro que vai segurar a minha umidade por mais tempo, elas vão ficar desidratadas. Eu não vou conseguir ter um cultivo que elas fiquem tão saudáveis, entendeu? Por isso a importância do conjunto de coisas que você tem que ter. São vários fatores. Eu fiz esses vídeos com 5 fatores, mas tem muito mais para se levar em conta, mas esse é o básico. Orquídeas com raízes saudáveis, né? Fortes, grandes. Esse é o objetivo de quando a gente começa a cultivar orquídeas, não só flores. As flores, elas vão vir. Se você fizer um bom cultivo, flores você vai ter. Agora, um bom vegetal, tudo bonito, né? Precisa ser bonita, raízes bonitas, bulbos bonitos. Não são bulbos, né, gente? São pseudobulbos. Eu fico aí falando bulbo, mas é só para simplificar, mas são pseudobulbos, tá? Então, os pseudobulbos têm que ser grandes, fortes, tá bom? E isso, juntando esses fatores todos, você vai conseguir. Mas quando você vê lá que tá dando 20%, 15%, aí você fala, e agora, o que eu faço? Aí o que você faz? Você vai vir aqui com uma mangueira, você vai molhar as pedrinhas, você vai molhar as paredes, você vai molhar as raízes expostas, se você já molhou elas, tá? Se você não molhou, você vai molhar elas e vai molhar tudo, né? Isso vai dando mais umidade para o ambiente. Agora, se você tem um lugar muito úmido, você não pode fazer tudo isso que eu tô falando. Quanto mais você agrupar elas, mais úmidas elas vão ficar por mais tempo, já que o seu clima é muito úmido, você não vai poder fazer isso. Então, se você tem problema de umidade, de excesso de umidade onde você mora, não deixa elas todas juntinhas, como eu tô falando para juntar aqui, né? Coloca mais separado, como aqui, por exemplo. Tá? Olha, aqui é piso frio, você não coloca tantas plantas embaixo e não deixa elas tão agrupadas, para ver se você consegue com isso que ela tenha mais ventilação, porque a orquídea precisa ter ventilação entre elas, tá, gente? E se o seu lugar já é úmido e elas estiverem muito pertinho uma da outra, não vai ter essa ventilação. E aí vai demorar mais ainda para secar, a umidade vai ter mais problemas ainda, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha aqui. 48% eu estou embaixo da árvore, pertinho da fonte. São 1 e pouquinho da tarde. 1 hora, na verdade. Agora, isso daqui lá para as 2, 3 horas, vai estar muito mais baixa essa umidade. Então, é difícil? É difícil, gente. Mas, se a gente fizer várias coisinhas, né? Vamos agrupar, vamos uma aguinha correndo. Se não conseguir uma água dessa, tem outras maneiras. Você coloca vasos com pedrinhas, sabe? Pode ser pedra brita, você coloca alguns vasos de plástico perto assim delas embaixo. Isso tudo vai ajudar na umidade. Então, sempre procura uma árvore, um gramado ou terra para você colocar suas orquídeas. Com certeza essa umidade vai ficar mais alta.
Então é isso, pessoal. Espero muito mesmo que tenham gostado dessa sequência, que de alguma forma eu consegui ajudar vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, pode perguntar que eu respondo, tá? E deixa pra mim também no comentário se eu consegui de alguma maneira te ajudar, tá bom? Com essa sequência que eu fiz, tá? Espero vocês para um próximo vídeo. Tchau, pessoal!